Amém. Deus abençoe. Vamos ler em 2 Timóteo 3, versículo 10. Porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Grande Criador, nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo o Seu poder e que nós, só pela graça, podemos ocupar a posição que exercemos. Mas cremos que tudo já foi feito e visto por Ti antes da fundação do mundo. E aqui estamos para cumprir um propósito Seu. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Templo escriturístico. Nós temos que ter alguém para nós copiarmos aquele exemplo, aquela vida. E nós temos aqui na Bíblia Paulo falando a Timóteo. Hoje eu quero ler vários versículos, não vou ler a mensagem hoje, vou ler vários versículos para que todos nós inteiramos melhor sobre um exemplo da Escritura. Cada um de nós temos que seguir um exemplo escriturístico. Aquilo que Deus já aprovou. Homens que Deus já os usou. Então nós podemos seguir. Não é tomar qualquer pessoa como nosso exemplo. Muitas vezes o pai e a mãe não podem ser exemplo quando deveriam ser para a família, para os filhos. Tem coisas que não pode ser seguido, o que o pai fez, o filho fazer, o que a mãe fez, o filho fazer. Não tem como seguir certos exemplos e certas pessoas. Mas nós vamos tomar estas pessoas bíblicas, como Paulo, Timóteo, Tito, Sara, Abraão. Tomar gente que vale a pena a gente tê-las como um exemplo escriturístico, para a gente poder seguir. Então a gente vai mexer com muita coisa, lendo a Escritura hoje. A gente passa por vários tópicos que mexem na vida cristã e que mostra como deve viver. Eu vou começar com 1 Pedro 3, verso 1 ao 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior,
no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu estou fazendo o que Timóteo fazia com a sua congregação hoje. Estou lendo as cartas de Paulo, quando ele mandava alguma carta para Timóteo. Só estou fazendo isso. Isso aqui é uma pregação. Você ouve a leitura, é uma pregação. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, se elas se adornavam desta forma e eram santas mulheres, não esperamos ter hoje santas mulheres senão adornar como elas adornavam, senão vestir como elas vestiam, senão tratar como elas tratavam, como respeitando o marido como elas respeitavam. E estavam sujeitas a seus próprios maridos. Elas esperavam em Deus e sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, porque só vai entrar no céu as filhas de Sara. Nenhuma filha de Jezabel vai entrar no céu. Isso a Bíblia está claro, mostrando o exemplo. Se seguir o exemplo de Jezabel, pintar em volta dos olhos, pintar os lábios, você não espera que estas pessoas vão chegar no céu, porque está contrariando a própria Bíblia. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, que é dominador, governante. Isso é difícil para a mulher nesse dia. Eu só quero que vocês notem isso, tanto no vestimento, na vestimenta, como também na natureza, que não é fácil, mas foi uma exigência de Paulo, exigindo que a sua igreja, a igreja de Timóteo, olhasse 2000 anos atrás. Parece que não tinha muito exemplo perto, mas buscou lá atrás, 2000 anos atrás, como Timóteo tinha também sua mãe, a sua avó, Lloyd e Eunice, ele tinha, mas aqui nós vemos Pedro informando para que as mulheres olhassem lá atrás, 2000 anos. Como nós lemos aqui e estamos agora pedindo para vocês fazerem coisas de 4000 anos atrás. A mensagem agora é pior. Se nos dias de Pedro, 2000 anos atrás, eles podiam dizer, ô Pedro, o que você quer? Tudo modernizou, tudo mudou. Diz, mas vocês têm que obedecer assim como Sara obedecia a Abraão. E chamava-lhe de Senhor. Chamar de Senhor não quer dizer chamá-lo propriamente com a palavra Senhor. É obedecer, respeitar. Entende? Porque tem hora que o marido pensa que vai ensinar a mulher, você me chama de Senhor, eu sou seu Senhor. Tem que me chamar de Senhor. Não é praticamente isto. Da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Agora, se vocês notarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 versículos. Ele falou da mulher. Agora ele deixou um para nós, para os homens. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Pedro já está dizendo, olha, você tem que coabitar com a sua mulher não como um animal, porque o animal não tem entendimento, mas é para você coabitar com ela, viver com ela, morar com ela, ter respeito por ela, até manifestar sua vida amorosa, sexual com ela, com entendimento. Dando honra à mulher, como vaso mais fraco. O homem precisa saber dar valor, honrar a mulher. Ela é um vaso mais fraco, não é para ser só repreendida, porque é fraco, então erra muito. Não. É fraco, é para você ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque ela é um vaso mais frágil. Então ele continua dizendo, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O casal tem um ponto muito perigoso, que se eles não estiverem bem, não adianta nem orar. O tratamento de um para com o outro, e a vida em rixas, em brigas, não precisa nem orar, porque o Pedro já está dizendo aqui, que isto impede as nossas orações. Então, uma coisa boa é viver bem. E você pensa bem que o homem, sem ser um pregador, ele já tem o seu sofrimento, a sua luta, para poder coabitar com a sua mulher com entendimento, para que não venha causar impedimento nas orações. Agora, pensa bem o pregador. O pregador ora para os outros. Talvez tenha que vir para o púlpito e vai orar para os outros, sabendo que Deus não vai ouvir. Porque se não está bem em casa com a mulher, ele não está bem no púlpito. Se nós colocarmos um termômetro desse na nossa vida, eu acho que nós vamos fazer menos culto. Porque o que adianta fazer o culto se a oração é impedida? Você depois pode orar o quanto você quiser em casa. Se você não coabitou com entendimento com a sua mulher. Por isso, antes de você orar, vai lá e chame a mulher, conversa com ela, resolva o seu problema com ela, dá um beijo nela. Agora eu vou orar. Estão bem agora? Bem. Estão bem? Aí você pode ir fazer sua oração. Do contrário, não adianta você ir lá para um quartinho, Senhor, muda aquela caninana, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou falando. E o Senhor sabe de quem que é que eu estou falando. Não vai adiantar. E Deus vai falar para você, vai lá naquela caninana e amansa ela. Doma ela. Que você deve ser... É jaracuçu? Deve ser cobra dormindo com cobra. Tem hora que você não adianta fazer certas orações e achando que é a mulher que é o problema. Resolva o seu problema, depois vai e faça a oração. Olha, um versículo só, já ficou parado muito tempo. Teve 6 para as mulheres
elas devem ter falado, passa direto. Não explica, não. Vai. O enfeite dela, só lê. O frisar de cabelo. Naquele tempo era muito sinal de prostituição, encrespar cabelo, fazer trança no cabelo. Era sinal de prostituição. Por isso, Pedro está dizendo aqui também para ela não frisar o cabelo, que era encrespar o cabelo. Mas esse era no tempo dele. No nosso tempo, sinal de prostituição não é encrespar cabelo, não é fazer trança. Então você tem que ver o que é o sinal. O irmão Branham, nos dias dele, ele mostrou que aquela cabeça d'água de mulher, certo? É jogar laque e fazer aquela coisa daquele tamanho que é a cachoeira, o Arapuá, né? Arapuá, que aquilo que era o problema do dia. Entende? Então, tem hora que você quer trazer uma ordem para casa, mas uma ordem de 2000 anos atrás também, que não é aquela que é para hoje. Então você tem que ver a que é para hoje. Sinal de prostituição. Então, eu quero que as nossas orações, estou falando aqui, irmãos, não é porque eu sou santo, que eu não brigo com a minha mulher, que tem dia que eu fico nervoso com ela também, me agito e acabou. Eu sou homem, certo? Me agito e quando eu me agito, eu agito mais ainda, porque eu tenho muita coisa em mim, certo? Mas a gente vai, acerta, porque senão não vai adiantar a oração. Uma coisa que eu não gosto é ter problema já vindo para a igreja. Como é que eu vou pregar? Os filhos acuando a família, os pais. E nós pregadores é difícil, nós temos que pregar e sabendo pela Bíblia que a nossa oração é impedida. Não adianta eu querer orar, dar uma de bonzinho, de santinho, no púlpito, porque a minha oração não é respondida também. A oração da minha mulher não é respondida. Primeiro nós temos que acertar, depois que nós acertamos, aí vamos e oramos. Você dá 2 palavras na oração, a bênção cai. A outra você pode orar a noite inteira. Está com problema com o marido, com a mulher, ora a noite, e eu passei a noite orando. Aí você não pergunta nada, se perguntasse por quê? Minha mulher me passou tanta raiva que eu fui orar. Antes de orar, tinha que ter acertado. Entende? Tinha que ter acertado antes de ir orar. O que Jesus disse, se você tem alguma coisa contra alguém e você vai fazer a sua oferta, ele diz para você não fazer, você deixa no altar, vai lá e acerta, depois você vem cá e faz a oferta que você tinha que fazer. Então é a maneira de orar, até Jesus ensinou isso daí. Temos explicado para as igrejas, para os irmãos, para que eles aprendam a não ficar em porfia com a família, crente e descrente dentro de casa. Cada um expressa a sua natureza. Aquele lugar, naquele lar, que tem crente e descrente, é onde o crente vai expressar, vai sobressair com a sua natureza cristã. Onde os outros vão ter que aprender com ele e ver por que é desse jeito. A gente fala, e eles estão bem, ainda sorri. Pede perdão. Se fosse eu, uns dizem, se fosse eu, não pedia perdão de jeito nenhum. Mas o cristão é diferente. Eu tenho dito a vocês, não coloquem hino alto, mensagem alta, num lar que tem incrédulos. Não faça isso para poder fazer os vizinhos ouvir uma mensagem. Não. Dá um CD para eles, se eles quiserem ouvir bem, na altura deles. E você vai ouvir o seu na sua altura, se possível com um fone de ouvido, só para você, que eu não gosto muito de fone, atrapalha também a audição. Mas hoje as pessoas não sabem nem ouvir, elas não sabem. Põe alto demais e deixa lá dentro do ouvido, quase arrebenta os tímpanos e elas estão ali, achando que está fazendo uma grande coisa também. Nós temos que ser ordeiro, aprender em tudo. Entende? A vida cristã é uma vida abençoada.
Não é uma vida que você prejudica o próximo, que você desforra. Ele pôs um musicão, eu vou botar aqui. Não, eu vou deixar o meu em paz. A minha altura, nós somos inteligentes. Você tem Deus, o outro não tem. Então, você pede a Deus por eles. Bom, vamos passar por aqui, porque senão eu não dou conta, certo? Não dou conta. Vamos mais uns 10 versículos. Tito, capítulo 2. Aí você vai ver o exemplo em tudo. Exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos, aos servos. E Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo, diz aqui o cabeçalho. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se não tiver da sã doutrina, fique mudo. É que a pessoa fala só para encher linguiça. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, porque o povo espera das pessoas mais velhas, tanto dos velhos como das velhas, que a Bíblia está dizendo velhos, não adianta mudar, é velhos, certo? Eles esperam exemplo nosso, maior juízo na forma de falar, de agir, de resolver os problemas. São na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Que tem hora que tem muita experiência e não ensina o que é bom para os outros. Então tem que ensinar, tem que ter exemplo na vida, tanto os homens como as mulheres. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Tem umas que dizem, vai embora, pega a mala, larga esse cafajeste. Elas não servem para ensinar. Ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Que tem gente que não ama mais um clube do que os filhos. Larga os filhos de qualquer jeito e vai para um clube. Então não funciona. Seu marido ela não atende como deve atender. Se ela trabalha fora, tem um patrão, ouve mansamente o patrão, responde mansamente o patrão, porque é assalariado. Mas quando seu marido fala, o grosseirismo entra em cena. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Aqui tem muita coisa, né? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tudo que a gente faz de uma forma errada, você tem que saber. Você está levando os seus vizinhos a blasfemar daquilo que você crê. Você tem coragem depois de dar um CD para eles? Eles escutam, se eles escutarem, eles dizem, esse indivíduo tem de tudo, o pastor dele fala tudo, mas eles são maus, eles não obedecem. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Ele tem uma vida terrível, o mancebo, o jovem. Ele não é como nós, os mais velhos. Então, ele tem que aprender a viver a sua vida, até a sua vida sentimental, para poder ter contato com Deus. Ele tem que saber se controlar. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção,
gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Irrepreensível, uma pessoa que não causa repreensão. Alguém fica procurando no lar uma falha em você e não encontra. Ele quer te repreender, quer te passar vergonha e você é irrepreensível. Como é difícil essa vida. E Paulo, escrevendo a Tito, diz que é bom nós sermos desse jeito. Irrepreensível. Ele diz ainda: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos a que se sujeitem a seus senhores, que eles aprendam a ser empregados. Se são empregados, eles têm que aprender a se sujeitar aos seus senhores, a ouvir seus senhores. Talvez não aprende nem ser servo. Quando você não aprende a ser servo, ser um bom trabalhador lá na fábrica ou mesmo na roça, onde você está, você não aprende a ser um bom trabalhador, você não aprende nada de Deus. Porque você tem que começar do natural, a saber respeitar o seu superior, para depois você saber como respeitar a Deus. Se você não respeita o seu superior, você não respeita a Deus também. Exorta aos servos e que sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Não tira o direito do outro, não. Você vai defraudar, tirar o direito da pessoa. Aquilo é o direito. O patrão não pode tirar o direito do empregado. O empregado também não pode tirar o direito do patrão. Porque o empregado tem que saber o seu dever. Ele tem que cumprir seu dever. Para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Acho que eu tenho mais uma aqui. Tem muita coisa, mas vamos ler estas daqui. E já informa bastante para nós. 1 Timóteo 2, do verso 9 ao 15. É tanta coisa boa que Paulo escreveu a Timóteo que nós precisamos aprender. Os deveres das mulheres cristãs. Porque elas têm que viver de uma forma, tanto em casa, na rua, no supermercado, nas lojas, tem que vestir normal como uma dama. Ela não pode ter roupa cristã só para estar na igreja. A roupa cristã é a maneira dela viver, é a modéstia dela em qualquer lugar que ela for. Ela não pode mudar sua vestimenta. Tenha os seus vestidos do jeito que vocês querem. Certo? Sendo honesto, ele tem que ser honesto, para que vocês não mostrem seus corpos, porque como uma mulher casada se mostra o corpo, ela vai estar em adultério com outros homens. Não precisa nem tocar. Então precisa aprender isto. A mulher é algo melindroso que Deus fez. Isso é para ser usado pelo homem, pelo seu marido. Tudo que é seu, o segredo do seu corpo, tudo que é do seu corpo é do seu marido. Você nem pensa esse tipo de mulher que vai para a praia, porque ali não é seu lugar de expor daquela forma. Pode ir, mas você vai vestida, parece que vai ser criticada, né? Ou se envergonha de ir vestida lá no meio das que não consegue pôr roupa mesmo. Então precisa aprender, em todo lugar a gente tem que vestir corretamente. Os homens da mesma forma.
Você já pensou bem? Você poderia dizer assim, é simples, não seria nada mal, mas para mim é o fim do mundo se você me encontrasse, eu de bermuda. Você pensou bem? Você não vai me encontrar, porque eu nem tenho. Mas você já pensou? Então isso aí é para os homens também. Tudo fica normal quando você está num mundo normal, num espírito do mundo. Tudo pode. Você não tem vergonha de sair daquele jeito. Mas deve aprender. Se fosse lá no mato, como o irmão Brana ia caçar, pescar, lá longe das pessoas, seria diferente. Mas lá também os mosquitos iam te agarrar. É melhor você pôr roupa. Certo? Ainda mais agora com esse Zika por aí. Então você toma cuidado com tudo. Mas eu acho que é normal a pessoa vestir corretamente, é normal. Anormal é você vestir de uma forma esquisita. Eu não tenho coragem de colocar estas roupas, mas nunca usei na vida, certo? Eu nunca usei, só quando era criança. Eu acho que eu tenho uma foto lá, com 10 anos, uma bermuda, eu em cima de uma pedra, com um sapato maior do que meu pé. Então, não sei onde está essa foto. Mas lá, quando eu era criança, eu não tenho coragem. Então, são coisas que os homens precisam aprender também. Eles têm que aprender. Não é doutrina só para as mulheres. A mulher deve ter sua roupa honesta, nunca decotada, nunca sem manga, nunca mostrar suas pernas, nunca usar uma roupa transparente que mostre suas peças íntimas. Isso aí, toda mulher deve saber. O seu corpo é do seu marido. Então, assim é a igreja. A igreja não tem que fazer nenhuma belezinha, gracinha para o mundo. A igreja vai fazer o que agrada o marido, o que agrada o esposo. É isso que vai fazer. Então, quero, do mesmo modo, daqui os deveres que Paulo escreveu para Timóteo, 2,9. Do mesmo modo que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Não, aqui está, não com tranças. Agora, tranças, eu tenho na mensagem do irmão Brana, que ele ensina que tranças, naquele tempo, era um sinal de prostituição. Hoje não é. Então não tem nenhum problema a mulher hoje fazer trança. E aqui diz, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, você vai usar ouro ou pérola, você é uma pessoa que é formada, você pode usar o ouro e a pérola que mostra a sua formatura. Fora disso, eu que não sou formado para nada, eu só sou casado, é só uma aliança. Certo? Misericórdia, irmão. Eles acharam, mas você já pegou minha foto? Então põe lá para eles verem. Mais ou menos com uns 10 anos, esse coitadinho aqui. Olha aí, velho. Nem eu tenho essa foto, vocês não acharam isso? Esse povo acha tudo, rapaz. Deixa ele ir equilibrando isso aí para nós. Então, acho que em tudo você tem que ver o que você pode e o que não pode. Quando fala não com ouros, você pensa que não pode usar nada de ouro, aí não quer aliança também. Amém? Está dando para ver mais ou menos? É isso daí é o que eu era há quase 60 anos atrás. Não com ouro ou pérolas. Então eu estou posicionando para você aquilo que tem gente que não é formado para nada e está cheio de anel. Eu fico bom, você não é formado para nada.
Isso é uma ilusão, é algo que está dentro de você que não é correto. Agora a pessoa se formou, pode usar aquilo ali. Ela formou para aquilo. Agora é uma vergonha. Eu vou colocar aqui um anel de doutor. E doutor eu sou. Certo? Doutor advogado. Não sou nada. Então eu não tenho que usar. Eu também nunca tive essa pretensão. Aparecer para quê? Mas quem tem, você tem que entender. É como casado. Se você é casado, você deve usar aliança. Esse negócio de casado não usar aliança, ele tem que usar a aliança, aonde ele for. Não tem esse negócio de guardar no bolso. Aí você guarda. Aqui não tem jeito, a marca já está aí. A marca registrada, casado. Certo? Então, acho que o que deve usar, vai usar da forma correta. Usa a sua aliança, mostra que você é casado, que você é casada. O irmão Brana mostra isso, ele diz, para que ninguém venha mexer com você. Nós temos um profeta que ensinou isso para nós. Eu estou falando aqui devagarzinho com vocês hoje, é diferente da alegria que os irmãos trouxeram aqui para vocês, certo? Diferente, é o outro lado, isso aqui é o outro lado. E que há necessidade disso daqui também. Não é só saber trovões, novo nome, isso daqui tudo você já tem que ter antes de trovão, antes de novo nome. Isso daqui já tem que ter antes. Então é que as pessoas vai ter depois porque elas não aprenderam antes, não foram cristãs antes, mas nós, como eu, que desde 18 anos me entendo por cristão, então isso daqui tudo a gente tem que observar esse tempo todo. Antes, agora veio trovões, eu pego trovões também. Veio selos, eu como selos também. Veio um novo nome, eu tomo um novo nome para mim também. Então, essas coisas são boas, mas isso daqui é a vida cristã, que ela tem que ter sempre isso em si. Você não pode dizer que tem trovões sem ter isso. Certo? Não pode. Ou vestidos preciosos, então é que você quer ter para aparecer. Não é mal você colocar um vestido caro. Que as pessoas põem, muitas vezes, o caro para ir numa festa. Para ir na igreja, nem se precisa colocar coisas caríssimas, né? Mas chega um ponto, um tipo de gente igual eu. Que festa que eu vou? Só em festa nossa. Certo? Eu não vou em festa de minha família, de ninguém. Isso é eu, vocês podem ir. Então, para que eu me preocupar? Olha aqui, eu tenho que terminar. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio. Essas coisas aqui estão ficando tudo para trás. As pessoas entraram na mensagem, 50 anos atrás, pregava isso. Hoje as mulheres estão falando nas igrejas da mensagem. Você pode pegar aí na internet, Goiânia, outros lugares, as mulheres estão falando, estão lendo a mensagem, estão fazendo pergunta e as mulheres respondendo. E eu ainda creio, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, isso não é doutrina minha. Você acha ruim? Vai chamar Paulo e brigar com ele. Não é comigo. Vai falar com Paulo. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Agora, o marido não tem que usar de patrão sobre ela, de fazê-la escrava dele. Ela é uma costela dele. Ela é a parte para ele amar. A parte que o homem vai amar é aquela costelinha chamada mulher. É a parte para ele amar. Ele não pode perverter isto.
e ela não usar de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Para um pouquinho e pergunta nas caladas: como vai a nossa casa? A hora que o marido fala, como que a mulher reage? E ela deveria aprender com a Bíblia. Você não espera ir para o céu fazendo contrário ao que diz a Bíblia. Eu nem espero ir para o céu. Se eu faço contrário ao que diz a palavra, como que eu vou para o céu? O céu é para quem obedece à palavra. Porque nós já éramos de lá. A palavra é a teofania. Se eu não obedeço à palavra escrita, eu não tenho uma teofania que obedece à palavra. Então eu não tenho uma teofania para eu viver com Deus. Porque eu tenho que ser dominado pela palavra. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isto é o porquê ela não deve pregar. Isto é o porquê ela deve ficar calada na igreja. E hoje tem igrejas aí colocando mulher no pedestal, porque nós temos presidente mulher, e assim por diante, vai tudo mulher. É mulher em todo lugar, toda repartição, certo? Tem mulher, então eles querem colocar a mulher na igreja também. E isso já vem de muitos anos atrás. No tempo do irmão Branham, ele já pregou contra isso. Paulo pregou contra isso. Há 2000 anos atrás. Branham pregou contra isso. Mas isso não parou de existir. Nós não estamos pregando para consertar o mundo. Não. Nós estamos pregando para que os eleitos ouçam e se conserte. Só o eleito, mas ninguém vai consertar. Não temos esperança de consertar os outros. Não. O eleito vai ouvir e ele vai se consertar. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, que é outra coisa que a pessoa pega errado. Eu tenho 20 filhos, então eu vou para o céu. Não. Você tem que acabar de ler o versículo. Certo? Tem muitos filhos que a mulher sofre, né? E a Bíblia diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, vírgula. Se parasse que era melhor. Se permanecer com modéstia na fé, na caridade, e ainda tem mais coisa, e na santificação. Então a gente tem que mudar de todo jeito. Não é difícil para quem é eleito. Não é difícil para quem é filha, é filho. Nós não encontramos dificuldade. Você não pode ter dificuldade em obedecer seus pais. São seus pais. Você saiu dali. Você deveria obedecer, que você veio de suas entranhas. Você é um gens desse homem. Você é o óvulo dessa mulher. Por que não obedece? E você é um gens de Deus. Você não é um filho de Deus? Você é um gens de Deus. E Deus viu que tempo ele manifestaria este gens. E aqui estamos. E ele deixou para casar, para me encerrar, ele deixou para casar na última era, no último tempo. Muitas tentativas anteriores. Como a mulher de Adão, a Eva, não permaneceu de pé, caiu em transgressão. A igreja ortodoxa, que deveria ser a esposa de Deus, aí Deus veio em carne e rejeitou. Se perdeu também. A que deveria ser esposa de Cristo, que saiu no Calvário, note bem, meus irmãos, tem coisa que a gente tem que pensar. Da onde a esposa de Cristo saiu?
debaixo do coração: água, sangue e vida. Certo? Saiu dali. Esta caiu. Ela caiu no ano 300. Quando apareceu um casamento com o Estado, ela caiu. Irmão Branham mostra isso. Essa noiva de Cristo caiu. Ele diz: mas tem uma nesse dia que está preordenada a não cair. Amém. E da onde ela sai? Ela tem que ter um lugar para ela sair. Porque ela é uma igreja, ela é uma mulher, ela tem que sair de um homem. Você encontra, dos dias de Pedro, saiu de Cristo. Mas logo perverteu ali na frente. E Deus usou esse tempo todo e trouxe Lutero, trouxe Wesley, pentecostais, para formar neste dia uma noiva. E ela não conseguiu estar de pé, com caráter, nem no tempo do irmão Branham. O irmão Branham teve a visão da igreja da América, dos dias dele. Mais parecia uma bruxa, mas estava despida. E agora tem uma noiva, uma esposa que tem que sair de alguém. E Deus tinha que vir à terra outra vez para poder extrair da costela do sétimo anjo. Aleluia. Tirar uma esposa. Esta não cairá. Não é a da América que não cairia. Esta não cairá. Esta que foi tirada dessa costela chamada sétimo anjo, é aquela costelinha dele. Esta, ela ouve os selos, ela respeita os selos, ela é sincera aos selos, ela não fala mais alto do que os selos, ela fala o que o esposo fala, ela é essa costela. É isso que nós somos hoje. Saímos dali de Brana, o espiritual. Ele teve que morrer, como Adão teve que dormir para ser extraído uma Eva que perverteu. Cristo teve que morrer para extrair uma igreja que se vendeu no ano 300 da era cristã. Agora, Deus teve que vir em carne outra vez, nos dias do Filho do Homem, para poder tirar daquele ministério uma esposa, uma costela. Você sabe, temos pregado isso. O que é a mensagem de João? O que é João? O que é Apocalipse 10, 8 a 11? A costela do sétimo anjo. Amém. É a costela. Isto aqui sabe o que é caráter, sabe o que é permanecer com a palavra. Amém. Se a igreja lá no princípio, ela não conseguiu, aqui tem uma. Não sou eu que estou dizendo isso, isso é claro, você tem que ver isso na mensagem. Se o profeta diz que aquela que saiu no Calvário caiu no ano 300, essa daqui, ela não foi tirada do Calvário. Essa daqui é tirada de Apocalipse 10, 1 a 7. Ela foi extraída. Deus pôs o sétimo anjo, o nosso terceiro Adão, a dormir e extraiu nós, a terceira Eva, para poder ouvir sua voz, para obedecer sua voz, para fazer o que diz os selos. Se os selos diz a era terminou, ela diz a era terminou. Se os selos diz o cordeiro saiu do trono, ela diz o cordeiro saiu do trono. Se nos selos diz que HM faz parte do nome de Deus, ela diz a mesma coisa. E se a Bíblia diz que Deus tem novo nome, aqui está o seu novo nome. Um gentil levaria o seu nome, e esse gentil foi Brana. A igreja deve estar agora satisfeita.
da onde você saiu. Eu sou a costela de Brana. Tirar debaixo do coração do sétimo anjo, onde estava escondido 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira etapa, terceira puxada, estava tudo escondido, e eu fui formado disto, e estou aqui para mostrar a cara desta Eva deste dia, não mais na perdição. Cada um de nós temos que manter nossa vida agora da forma da palavra. Não é pensar que nós somos alguma coisa. Como é bom a pessoa, se ela fosse inteligente para isso. Que tem inteligência para tudo, não tem para ver que não é o que pensa. A pessoa quer ser e não tem nada para ser. E quer ser, mas você olha, não tem nada, irmão. Mas quer ser. Se você falar para ele, não seja isso, não queira ser isso, porque você não tem nada para isso. Eles ainda vão pisar em você, vão dizer que você quer o ministério só para você, que você quer ser a única pessoa mesmo, que você não quer dar oportunidade para eles crescerem. Eles querem crescer, vai crescer em outro lugar. O lugar do crescimento tem que ser certo. O nascimento é certo, o crescimento é certo. Você tem que ter estado em alguém. Eu sou agradecido por ter estado em Brana, como eu estive em Jesus. Eu estive em Brana. E hoje, para mostrar essa mensagem que nós temos, é a graça de Deus. Não tem nada bom em nós, irmãos. Não somos nada melhor que o mundo. A única coisa, a única diferença, diz William Brana, é Deus. Só isso, é Deus, sua palavra. Mas se você estiver no seu posto de dever, ser satisfeito naquilo, tomar conta do lar, vai tomar conta do lar. Ter filhos, vai ter filhos. Não dá mais, precisa de uma operação, visita aí, procure 2, 3 médicos, está precisando mesmo, senão morre, outro filho morre. Vai lá e opera. Faça o que tem que ser feito. Não estamos aqui querendo que você só tenha filhos na vida. Ele só quer que nós enchemos a casa de filhos. Não, você não tem condição de tratar. Para que ter muito filho? Você tem que ver o que você pode fazer. Se pode tratar de alguém. Mas se pode também, tenha filhos. Mostre seu amor, sua dedicação por alguém, por esses filhos seus. Faça alguma coisa na vida. Mas não vive essa vida relapsa, sem nada. Eu quero ter a palavra. Senhor, deixa eu mostrar o que eu sou. Olha, eu dou conta. Eu já vi, pastor, que eu dou conta de ser diácono. Então eu vou diaconizar da forma certa. Eu não vou diaconizar querendo ser um líder dos diáconos, querer mandar. Eu vou diaconizar certo, quietinho no meu lugar, fazer o meu trabalho, não mexer no trabalho dos outros. Eu não sirvo para outra coisa, não dá para ser pastor. Eu tenho que entender que não dá, vou ser obreiro. Ah, mas eu já fui pastor há muito tempo. Desce. Diga, vou ser obreiro. Tem hora que não pode ser nem diácono, é obreiro. Deveria as pessoas pedir assim. Não só um, cada um que pensar desse jeito, vou ser um obreiro. Mas todo mundo pensa, eu quero ser pastor. Me diga que você tem ministério para pastor. Você tem ministério para receber dízimo. É como você tentar ganhar uma pessoa para o seu ministério só para ele pagar dízimo. Quando o dízimo deve ser pago mesmo, se não paga, está roubando de Deus. Mas você não deve querer ganhar a pessoa para ela pagar dízimo para você. Para formar um ministério. Isso não é ministério, isso é fazer salário. É melhor vender cocada, irmãos.
A gente tem, faz como o irmão evangeliza, vende cocada, prega para os outros para lá. É melhor isso aí do que as pessoas colocarem na cabeça, eu tenho que ser pastor. Por que não pode ser obreiro? Ah, obreiro não dá nada. Mas evangelizar também não dá renda, não. O que dá mesmo é pastor. Você tem ministério, você tem mensagem suficiente. Ah, tem. Ninguém quer te ouvir. Tem hora que nem sua mulher quer te ouvir. O indivíduo quer ser pastor, mas nem a mulher quer ouvir ele. Ele não fala, não, para bem, para. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de te adorar. Ajuda-nos a entender nossa posição, Senhor. Ajuda-nos. Cada pessoa que é alegre por entender sua posição, o que faz bem, Senhor. Deus, me ajuda a saber fazer bem na minha posição. Meus irmãos, sendo obreiros, diáconos, pastores, evangelistas, mas que faça bem aquilo, a sua posição é aquela, faça bem. Deus, ajuda meu irmão, minha irmã, a minha irmã que é uma boa dona de casa, e se não é, faz dela ser, porque toda mulher precisa ser uma boa dona de casa, como todo homem tem que ser um bom pai. Ajuda, Senhor, este povo, esta igreja, este ministério, e que todos que me escutam possam sentir que a palavra está falando com elas, com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. A noiva de Jesus, comprada lá na cruz, com sacrifício seu. Ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez sua vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem, com a gente ama. Cristo é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. Noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada, na mansão
mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: como a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor.